Muito boa noite. Chegamos com mais um programa Direito em Pauta nessa quarta-feira na sua casa e hoje a gente vai conversar sobre política, mais precisamente sobre mulheres na política. Estamos no nosso ano de eleição, é um tema que cada vez mais tem que estar presente no nosso dia a dia para que a gente possa refletir, tomar as melhores decisões, abrir a cabeça para novas ideias, ideologias e principalmente as mulheres. O objetivo do nosso programa hoje aqui é frisar e incentivar cada vez mais a participação feminina na política, que a gente sabe o quanto é importante. E eu trouxe duas mulheres muito engajadas na política aqui da nossa cidade, da nossa região, mulheres maravilhosas que estão colocando-se à disposição, se expressando nesse sentido. Tudo bem, Cissa? Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores. Tudo bem, Bia? Boa noite, Débora. É um prazer estar aqui novamente no seu programa. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. E boa noite também, Cissa, que está muito atuante aqui na política aqui da nossa região. É um prazer estar aqui novamente. Bia já veio aqui no programa, né? Já trocamos uma ideia. Foi ano passado, Bia? Foi ano passado, eu acho. Foi então, bem no início da pré-campanha. Muita coisa mudou de lá para cá, né? Quero saber todos esses detalhes. Bastante coisa. E, Bia, conta um pouquinho para nós, então. Tu és pré-candidata a deputada estadual e eu queria saber justamente como que despertou essa vontade, essa ideia em ti, como que está sendo esse processo? Então, desde muito jovem eu gostei de política, meu pai gostava de política também, né? Eu já era um pouco, via isso na família, né? E eu nasci aqui em Araranguá, sou de Araranguá, mas com 17 anos eu fui morar em Florianópolis para cursar administração pública e administração na UDESC, na Universidade do Estado de Santa Catarina. E lá comecei a me envolver com o centro acadêmico, depois eu comecei a trabalhar na área pública, trabalhei também no setor privado, empreendi, comecei a ver os problemas, né, que aconteciam, comecei a me indignar com algumas coisas, resolvi sair da indignação para a ação, justamente, né? Isso é muito importante, né? A gente não ficar só de uma forma passiva, vendo as coisas acontecerem, coisas que a gente não acha certo, coisas que a gente tem vontade de mudar. E é muito legal essa disposição, né? Se colocar à disposição, porque a gente sabe que é uma doação, é o teu tempo, a tua vida, com certeza do ano passado para cá, quando tu tomaste essa decisão de colocar o teu nome à disposição de um partido e colocar o teu nome lá na legenda para as pessoas votarem, é uma decisão difícil, né? Mas muito importante, porque assim como tu tens vontade de fazer, de acontecer, de modificar algo específico ou muitas coisas, tu também acaba te abrindo, né? Tu também acabas ficando à disposição da tua cidade, da sociedade, e às vezes não é fácil, né? É complicado. Não é uma escolha fácil, tem que ter propósito, né? Tem que querer mudança. Mas eu costumo falar que desde criança eu cresci ouvindo que o Brasil seria o país do futuro. E esse futuro nunca chegou. Então, eu procurei me capacitar. Agora eu também estou terminando o MBA em Política e Gestão Pública, né? E fiz o processo seletivo do partido. Hoje, por coincidência, foi a convenção do partido. Então, né, eu estou oficialmente como pré-candidata, realmente, né? Legal. Então, já está oficializado. E em 2017, também uma coisa que me despertou e me deu mais incentivo ainda foi ter sido selecionada pela RAPS, né, que é uma rede apartidária de São Paulo, que seleciona 40 jovens com perfil de liderança por ano. Então, tiveram mais de 18 mil inscritos no Brasil e eu fui uma das 40 selecionadas. Que bacana. Então, eu fiz curso durante um ano, que eu não teria condições financeiras de pagar. Então, eles pagavam hospedagem, viagem, o pessoal que fez a campanha do Macri na Argentina, o pessoal que vinha dos Estados Unidos, que eu realmente não conseguia pagar. Tudo isso já vai dando uma bagagem, uma vivência e vai despertando vontade de fazer cada vez mais, né? Cada vez então, estou se envolvendo. Conta pra nós como é que foi esse teu despertar. Eu sei que tu colocaste teu nome à disposição também, agora a 10ª recuada. Isso, Mas trabalhas como assessora parlamentar também, assessora de um vereador aqui da cidade, vereador, né? Assessora de Como vereador, foi Luiz esse da teu Farmácia. processo? Foi assim, Débora, eu desde criança, né, sempre, eu cresci num lar de pessoas
que sempre gostaram de política. Eu sempre presenciei muitas discussões políticas, então a minha família tem opiniões diferentes. Então eu cresci num lar já sabendo da importância da política e sempre fui assim também, como a Bia, sempre incomodada, querendo mudança, querendo alguma coisa nova. Então sempre fui daí representante de turma, né, que as pessoas já começam a nos ver como liderança, né, como uma voz atuante. E aí, na eleição de 2018, o deputado Felipe Estevão nos procurou, pediu apoio, né? Então foi quando assim eu entrei de vez para a política, de fazer campanha, né? Até então eu só assistia as coisas acontecerem. Então a gente fez campanha, o deputado Felipe Estevão é um aliado nosso, um amigo, e ele no início agora dos movimentos políticos ali, quem iria, né? A estadual, a federal, ele cogitou a hipótese de ir à federal, e ele indo à federal, eu vi que havia uma abertura, até pelas lideranças que a gente construiu. Quando eu digo a gente, eu digo eu e meu esposo, né? E as lideranças que a gente construiu aqui na região da MESC, seria uma oportunidade de eu ter essas lideranças que eram do Felipe como minhas, né? Se abriu ali um espaço. Se abriu um espaço, E a política, né? Nenhum espaço fica vazio, alguém vai preencher ele. Então eu pensei, é a minha vez de preencher. Eu sou formada em fisioterapia, atualmente não estou atuando, né? Estou como assessora de vereador. E então foi nesse momento que eu vi que a oportunidade de ser uma voz na LESC, até porque falta uma voz hoje ativa na LESC, né? Da área da saúde, que batalhe por isso, pela melhoria da saúde, né? Então eu vi que era uma oportunidade, me coloquei à disposição. Porém, a gente avaliando o cenário, a política é muito dinâmica, né? Quem está na política sabe disso, que às vezes tu dorme pensando que tu vai fazer uma coisa e tu acorda e os planos mudaram, né? E aí, como a política é dinâmica, houveram algumas mudanças, né? Avaliando o cenário, então nós decidimos que o Felipe iria novamente para uma reeleição, disputaria uma reeleição, e eu adiei esses meus planos, né? Como uma apoiadora dele, amiga, né? E parceira, eu adiei esses meus planos de ir estadual e vou apoiá-lo, né? Ah, então tá bem justificado, né? Eu soube dessa tua retirada. No momento não entendi muito, porque eu estava bem contente com toda a movimentação que a gente vê, principalmente nas redes sociais, né? A gente vê as pessoas se expressando cada vez mais. Eu acompanho a Cissa, sou seguidora, vi toda essa evolução, mas então é algo que foi só momentâneo, né? Vai voltar, por favor, e a política dá esse presente para nós. Com certeza. Não, essa vontade não morreu, ela é muito forte ainda, só que a política ela é assim, né? Você depende de apoios, né? E no momento, avaliando o cenário, a melhor decisão seria recuar mesmo, apoiá-lo como estadual, né, quem sabe, como reeleição. Então, na nossa próxima e na eleição, próxima, né, aqui do município, eu talvez mesmo também esteja ainda mais preparada, né? Isso. Deus sabe de todas as coisas, eu sempre entrego a minha vida e os meus propósitos a Ele, então os caminhos foram indo para isso, então eu dei uma adiada. Nessa vez eu não... E vocês, meninas, que estão super envolvidas em campanhas, em ações, em eventos, ainda é um ambiente predominante masculino, né? Como é que é para ti, Bia, ver isso? Tá mudando? As mulheres estão vindo com mais força? Ainda é um ambiente predominantemente masculino, né? Não tem como negar. A gente tem as cotas que precisa preencher de 30% de mulheres. Isso que eu não entendo também. Existe cotas de vagas para concorrer. 30% tem que ser mulheres. Porque senão não fecha a chapa. Se não tiver 30% de mulheres, também interfere no número masculino. Não é um limite. Pode, é um limite mínimo, sim, né? Então, no partido, né, novo que eu estou, funciona um pouquinho diferente, porque a gente passa por um processo seletivo, né? Então, tem que cumprir a cota também. Mas se não fechar mulheres no processo seletivo, a gente vai com menos candidatos, né? Entendi. Daí a chapa acaba se reduzindo. Se reduzindo, né? Porque tem que passar por um longo processo seletivo. Mas a gente vem trabalhando bastante, mas ainda é preciso de muito trabalho. Então, quando eu soube da notícia da Cissa, até fiquei um pouquinho triste e eu espero que ela volte, né? Tenho certeza que ela voltará a atuar, porque... É preciso mais mulheres atuando aqui, mais mulheres na política na nossa região.
não só na política, no empreendendo, mulheres fortes, né, na região. Sim. E que venham para a política também. Mas eu vejo que essa realidade está mudando. Esse ano nós comemoramos 90 anos do voto feminino, então já é uma conquista muito importante. Só que hoje 53% do eleitorado é feminino. E mesmo assim, se a gente for olhar a LESC hoje, nós temos 6 deputadas estaduais. Então, 15% só são mulheres. Dos 40 deputados uma questão de estaduais... Na nossa região é uma vereadora depois de anos, né? Agora, depois de muitos anos, a gente tem uma vereadora eleita, onde são 15 vereadores, né? Só uma é mulher. Mulherada tem que se mexer, tem que se envolver, tem que realmente se empoderar, se sentir capacitada, ir lá e fazer acontecer, colocar as suas ideias, colocar a sua vida à disposição, mas tem que gostar, né? A gente sabe que é uma doação, né? Como eu falei anteriormente. E tudo isso vai começando, eu acredito, como um empoderamento interno, né? Exatamente. Eu acho que a mulher ela precisa se sentir viva, preparada, capacitada, para daí sim poder colocar os seus ideais, as suas propostas e sair em ação. Eu estava vendo, Cissa, no teu Instagram essa semana, que tu estás atuando como cerimonialista, né? Eu até vi que tu estava falando que estás com orgulho da Cissa de hoje, de como tu evoluiu, principalmente nessa questão da comunicação, que a terapia te ajudou, né? Às vezes é isso, a força já está dentro de você, né? Já está ali contigo. Só falta você se descobrir, você se encorajar e colocar isso para fora da melhor maneira possível. Às vezes uma ajuda profissional é determinante, né? É verdade, Débora. Sabe que eu falo sempre assim, ó, que parece que eu estava presa dentro de mim mesma. Porque eu observava os comunicadores, eu sempre admirei muito, só que eu nunca me via como uma comunicadora, né? Não me sentia capaz e foi na terapia que eu me desbloqueei, né? Eu tive esse desbloqueio e eu descobri que eu era uma comunicadora. Até a terapeuta uma vez falou: Cissa, tu tens um dos dons, que é uma coisa que quando as pessoas me procuram, eu quero me tornar um melhor comunicador. É uma das coisas mais difíceis para mim treinar na pessoa e tu tem isso com naturalidade. E eu pensei, eu tenho. Será que estão falando de mim mesmo? Será e que eu era bloqueada, eu era por uma coisa que eu criei na minha cabeça, por isso que a terapia é importante. Façam terapia, eu sempre digo para as pessoas, para que você consiga se desbloquear, né? E hoje, assim, eu faço com muito gosto, né? Até a última postagem minha foi uma celebração de casamento que eu fiz, né? E já fiz algumas celebrações, né? Maiores, menores, e tenho me encontrado muito nesse lado, né? Então, mulheres, se vocês têm vontade, alguma coisa está bloqueando você, faça terapia, porque não é normal, né? A gente sentir vontade de fazer as coisas e ser bloqueadas. E a gente tem que se desafiar, né? A gente tem que estar em constante desafio, evolução. Da mesma forma aconteceu para mim também. Isso aqui, esse programa que está aí na sua casa, você está nos assistindo hoje, para mim é um constante desafio, né? É uma novidade, eu nunca trabalhei com comunicação, sou advogada, me expressava as minhas ideias através de meus vídeos nas minhas redes sociais, e aí pintou também esse convite para eu vir aqui tomar a frente desse programa, me comunicar, levando assuntos jurídicos a princípio, e para mim, quando eu recebi o convite, eu fiquei, nossa, será que eu vou conseguir? Mas será que vai dar certo? Será que vai ficar legal? E hoje... Agora, mês que vem, a gente vai completar 1 ano do programa Direito em Pauta e eu estou muito feliz com o espaço aqui, realizada também como comunicadora. Claro que a gente vai evoluindo, todo o programa é um pouquinho diferente, um pouquinho melhor, e isso vai também aqui do tema, né? Tem temas que a gente se sente mais à vontade ou não, mas eu me desafiei, eu me propus a fazer algo diferente. Isso com certeza refletiu de maneira positiva em vários outros aspectos na minha vida, na minha profissão. E é isso que a gente quer, essa mensagem, eu acho que é a principal que eu quero deixar aqui com esse nosso programa de hoje,
para que as pessoas realmente saiam da sua zona de conforto, se desafiem, se entreguem a novas condições, porque o que você faz bem feito, que você faz com o coração, vai refletir em tudo, né? No teu trabalho, nos teus amigos e agora com tudo que vocês estão fazendo, com os planos que vocês estão traçando para a nossa cidade, para o nosso estado. É realmente muito bacana ver essa ambição e essa vontade de fazer, e eu torço muito que dê certo, porque no ambiente hoje que tu trabalha, Bia, tu trabalha mais com homens? Então, agora eu estou trabalhando só na pré-campanha, né? E aí é predominantemente com homens. Mas eu tenho achado, assim, tranquilo, né? Tranquilo, eu digo, nesse sentido, nesse aspecto, assim. As pessoas acabam respeitando, achei que fosse ser um pouco mais hostil. Essa parte da terapia é uma parte muito importante que a Cisa citou. Não só para a gente se descobrir, porque a política é uma coisa que é um pouco pesada também. Você acaba se expondo bastante, você tem que ter coragem, tem que ter resiliência. Você vai trabalhando e adquirindo experiência também nessas coisas. Então, a terapia, ela ajuda muito nesse sentido também. Então, Bia, mas eu acho importante a gente dividir nossa experiência, né, com os telespectadores, porque as pessoas acham que o ambiente político, para a mulher ela tem esse medo, porque ela acha que vai chegar lá e os homens, ninguém quer saber de mulher, ninguém quer que mulher seja candidata, que vão tratar mal. E não é. É um ambiente totalmente aberto, assim, a gente vê que em momentos, claro, né, que tem a cota ali do 30% do sexo oposto que tem que ser de candidatos, né? Todo o número de candidatos, 30% tem que ser do sexo oposto. Sempre acaba sendo de mulheres, porque a gente é minoria, né? E quando chega na hora da campanha ali, da pré-campanha, né, do que tem que montar o número de eleitores, chapa pra fechar, né? e os partidos acabam procurando as mulheres e muitas vezes acabam até usando mulheres, né, para preencher. Só que assim, eu gostaria de dizer para as mulheres em casa, as líderes de bairro, de associações, mulheres vão além, não fiquem só nos bastidores. Eu vejo hoje, assim, como assessora de vereador, que a gente vai nas associações, a maioria é mulher que está dominando. Então, são mulheres ativas, só que não têm coragem, às vezes, de se envolverem na política. E eu acho que, assim, uma das coisas que me despertou para a política, não sei se foi o mesmo com a Bia, acredito que seja o mesmo, é descobrir que a política que você ter mandato, você tem poder. O que é o poder? Não é um poder de ego, eu sou poderosa. Não, é o poder de fazer as coisas. É o poder de mudar o que você quer e o poder de, às vezes, não mudar o que você não quer que mude. Então, a política, ela te dá esse poder de apresentar um vereador. Ele consegue apresentar um bom projeto, ele consegue ser ouvido muito mais do que uma pessoa, um popular, né? Então, se você vai fiscalizar alguma coisa e você precisa falar com o prefeito, tal coisa não está sendo feita direito. Uma coisa é você ser uma vereadora, o prefeito ele vai te ouvir muito mais do que se você for uma pessoa popular, porque, né, você está representando a sociedade, então você vai ser ouvido. Você tem um projeto. Se você tem um projeto para apresentar, você vai ser ouvido, né? Você consegue apresentar projeto, você consegue fazer indicações. Então, eu vejo que os homens despertaram para esse poder que a política dá, muito, né? Claro, já vem toda da parte histórica, né? Mas que as mulheres, elas estão despertando aos poucos para esse poder, né? De fazer as coisas. Até foi eu dei uma pausa na minha profissão justamente por isso, assim, porque eu sempre gostei de fazer coisas grandes para um número grande de pessoas e na físio eu era limitada a fazer, né, coisas boas só para os meus pacientes. Sim, eu acho que tem tudo a ver contigo, essa veia de comunicadora, de realmente estar à frente e ser exemplo para outras pessoas e estar à frente de projetos colocando em prática mesmo, porque dá para ver que tu tens voz ativa, que tu vai lá e faz e já está nesse meio, tem tudo a ver. Essa semana eu estava lendo uma entrevista da senadora Leila Barros, a Leila do vôlei. É comum, né? A gente vê, não digo celebridades, mas personalidades que a gente acompanhava. Tem muitos artistas e vem do esporte, enfim. Às vezes tu acha, nada a ver aquela pessoa na política, mas quando tu para ver realmente o trabalho que a pessoa está fazendo, está desenvolvendo, os ideais que ela está defendendo, que é bacana. E eu estava vendo ela falar, ela se expressar, até separei um trechinho, ela diz assim, a mulher
tem uma visão mais ampliada da sociedade e é mais afeita ao diálogo, além de ter maior conhecimento de causa sobre pautas femininas como aborto, saúde, assédio, maternidade e igualdade de gênero. Por outro lado, já demonstramos também ter qualificação semelhante à dos homens para ocupar quaisquer funções. É isso, né? O que vocês acham disso? Eu acredito que é isso, e digo mais, que às vezes a mulher tem até uma capacidade além do que alguns homens. Até eu costumo citar uma frase da Margaret Thatcher, que eu gosto de ler muitas coisas dela, que ela fala: se você quer que diga alguma coisa, peça para um homem; se você quer que faça alguma coisa, peça para uma mulher. E eu sou uma das lideranças de um movimento que se chama Mulheres em Ação, e esse movimento ele é apartidário, né? E ele busca trazer mulheres empreendedoras, mulheres que participam do associativismo, mulheres que elas estão à frente, né, do seu tempo, e trazer mulheres que às vezes nem se descobriram ainda e se inspiram em outras mulheres. Então, a gente faz cafés, né, faz palestra com outras mulheres para tentar trazer mais mulheres para participar da política. Tem gente que não quer participar ativamente, não quer ser uma candidata, mas às vezes ela pode ser uma liderança em um bairro, ela pode ser uma presidente de uma associação, ela tem essa vocação e às vezes ela não percebe. Então, e como são importantes, né, esses pequenos movimentos e projetos de comunidades, esse projeto que tu citou, porque às vezes a mulher ela não tem coragem, ela nem sabe que ela quer fazer aquilo, mas diante de algo mais intimista, vamos dizer assim, ela consegue se liberar e vai se descobrindo aos poucos, né? Começa ali pequeno com um projeto Mulheres em Ação. Mulheres em Ação, e de repente ela vai se descobrindo, vai se empoderando, né? Eu acho que tudo vem dessa vontade, desse despertar, e de repente começa isso. Eu penso bastante a respeito. Por que as mulheres não se envolvem, né? Eu sempre acabo tentando analisar o porquê, como, né, engajar as mulheres a se envolver. E eu vejo que assim, a impressão que dá é que a mulher ela é um pouco mais cautelosa. Então, quando ela vai colocar o seu nome à disposição, ela tem um pouco mais de cautela, assim, será? Mas se eu não fizer uma boa votação, e o que as pessoas vão achar de mim? A mulher tem, né, ela é um pouco mais cautelosa que o homem. E o homem, às vezes, por ser mais assim, eu vou mesmo, se eu fizer pouco voto, na próxima vez, quem sabe, eu faço mais. Então, eu acho que essa cautela que a mulher tem, ela às vezes acaba prendendo ela, porque o homem nesse desprendimento, eu vou mesmo assim, às vezes acaba indo e se elegendo. Sim. E a mulher, por esperar o momento ideal, será que eu vou fazer bastante voto, vou esperar a próxima eleição, tu acaba por essa cautela, às vezes perdendo oportunidades que na verdade é difícil tu encontrares o momento perfeito para determinada ação, né? Se a gente esperar com que tudo esteja acontecendo na maior perfeita harmonia para tomar uma decisão, é igual quando vai ter filho, quando vai casar, a gente vai passando por várias situações assim na nossa vida e tem que ir lá, né? Tem uma frase, deixa eu lembrar, que esses dias eu vi no Instagram, que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, dá o passo que Deus dá o chão. É verdade. Né? Então vai, dá o passo, dá a cara, vai logo, faz, e aí ali vai evoluindo, vai acontecendo. Uma frase curta, mas que é impactante assim para mim. Eu gravei assim e faz todo sentido, né? E agora, Bia, do ano passado para cá, que tu vieste aqui, estava começando. Agora tu já com certeza vivenciou aí muitas coisas. Eu vejo que tu tá viajando bastante o estado, né? Queria que tu falasse um pouquinho se na prática tu encontrou um preconceito, já se esbarrou com alguma situação assim difícil. E como que tá sendo na prática, né? Porque às vezes as pessoas falam, como que é uma campanha política, né? Como começar? O que tu estás fazendo? Então, por ser mulher, eu não encontrei nenhum preconceito ainda, nenhum problema. Muito pelo contrário, os homens acabam ajudando muito, né? Tem até o deputado Bruno Souza, foi uma das pessoas que mais me incentivou, até estava conversando aqui no início, que a gente nunca se sente que está pronta, que está preparada para começar, né? Então, eu acho que existia uma Bia lá no início, ano passado, e existe uma Bia agora. Então, a gente acaba evoluindo até como pessoa, acaba criando mais resiliência,
Às vezes é um caminho que é um pouquinho difícil, mas não por ser mulher, porque o caminho da política às vezes é um caminho difícil. Você tem que se expor, tem que dar a cara a tapa. Eu já estou trabalhando muito com fiscalização também, então a gente acaba se expondo. Tem que se expor, não adianta, né? Então eu tenho feito bastante esse trabalho. Eu viajei bastante o estado, sim. Né? Eu acho que é um papel nosso que já está, né, se envolvendo com política. Eu tenho isso quase como uma obrigação, eu tenho isso comigo, né, um compromisso comigo de tentar trazer mais mulheres e contar da minha experiência para que mais mulheres entrem para a política, porque eu também tinha esse receio, né? Poxa, Sim. como vai ser? Eu não estou preparada. Sim. Mas a partir do momento que tu começa a fazer as coisas, assim como foi para ti também aqui, Débora, as coisas vão acontecendo e vai se sentindo mais preparada, vai se sentindo mais segura. Saber tintim por tintim na prática, mas agora eu vou ter que chamar um intervalinho, o pessoal já está ali me chamando. Próximo bloco, então, essas maravilhosas vão continuar conversando comigo sobre mulheres na política. Fica comigo. Voltamos então com o programa Direito em Pauta e a pré-candidata a deputada estadual Bia Borges está contando para nós um pouquinho da prática da campanha que ela já começou ano passado. Como que tá a tua rotina, Bia? É uma loucura, né? Então, agora tá uma loucura, faltam 74 dias só para as eleições, então a rotina tá 74 intensa. dias, meu Deus, a gente faz uma passa contagem, rápido, né? Passa muito rápido, como já faz mais de um ano que eu tô, né, na pré-campanha. Mas antes eu falei que eu rodei bastante o estado, mas agora eu tô focando bastante aqui na nossa região, na região da MESC, porque eu acho que é muito importante, né? A gente precisa de representatividade aqui na nossa região. Das 3 regiões aqui do sul, a nossa região é a região mais pobre, digamos, né? Que recebe menos recursos, os recursos chegam até Criciúma e param ali, não vêm aqui. E Araranguá está em um momento de ascensão, então está crescendo no polo tecnológico, o turismo está desenvolvendo bastante. Eu tenho trabalhado muito com fiscalização também e tentado ajudar no que eu posso, né? Não só tomando cafezinho, pedindo voto. Tô já botando a mão na massa e trabalhando realmente para... Que legal ter alguém aqui na nossa região, como tu, ativa, cuidando de tudo isso. E a gente tem que ter essa noção, né? E realmente dar oportunidade, dar o nosso voto para candidatos da nossa região. Infelizmente, principalmente nessas eleições agora, me corrijam se vocês acham que eu estou errada, mas quando a gente trata de eleições para vaga estadual e federal, como essa próxima que nós vamos ver agora, tem muito aquela situação de vota no fulano, que ele é primo do meu vizinho, que ele é da família do fulano, enfim, gente, não. Teu voto vale ouro, poderoso. Tens que votar em alguém que realmente vá fazer alguma diferença na tua cidade, no teu estado, na tua comunidade, né? Por isso que a gente tem que ter cada vez mais representatividade aqui na nossa região. Nós temos que votar em pessoas que nos representem, né? Exatamente. Que pensem como nós, que seja da nossa região, como a Bia que é. Nós temos que pensar nisso, e agora é o momento. Depois não adianta reclamar que não fazem nada. Não, agora é o momento de escolher, olhar bem os candidatos e selecionar pessoas que te representem. Né? Eu até gostaria de contar uma história que me marcou. Na nossa Câmara de Vereadores em Araranguá, nós somos em 15, né? 14 homens e uma mulher. E o ano passado Como é que é o nome da nossa vereadora aqui? Helena Périco. Helena Périco. E o ano passado tem uma coisa que me chamou a atenção, que entrou um projeto de um vereador que eu até não vou me ater ao projeto, senão eu vou me estender demais. Mas era um projeto que envolvia mulheres. E o que me chamou a atenção é que os 14 vereadores votaram a favor do projeto e ela votou contra. Porque no ponto de vista dela, aquilo não era positivo. E aí me chamou a atenção, porque era uma causa que envolvia diretamente mulheres, ela votou contra e eles a favor. Então, assim, olha como é importante a representatividade, né? Porque tem causas que vão decidir a nossa vida que é feminina, que envolve só a mulher, né? Como o aborto, a gestação. O homem não sabe o que é passar por uma gestação, né? O aborto, o homem não sabe o que é abortar. Ele não passa por toda aquela sensação, né? Que a mulher,
O ano passado eu engravidei e perdi, então eu tive um curto espaço de tempo de gestação e eu já vi que os sentimentos, tu é mãe, mesmo na gestação, já é totalmente diferente. Então, hormônios, né? Hormônios. Então, assim, só as mulheres sabem o que é isso. Então, tem muitas decisões que, se a mulher não está lá, se não tem uma mulher para te representar lá, outras pessoas que às vezes não sabem o que tu passa vão tomar decisões por ti. Então, por isso que é extremamente importante, eu vejo, a mulher estar na política. Não é só pelo fato de, tem que pôr mulher. Eu acho também que é errado a gente, vamos votar em mulher, ou mulher tem que ocupar os espaços por ocupar. Porque a gente, falando em política, né, nós tivemos aí uma mulher que assumiu o cargo mais importante politicamente no país. E para mim, é uma questão pessoal, ela era uma vergonha, ela não me representa, porque era uma mulher que não sabia formar uma frase, não tinha uma linha de raciocínio. Decepcionou, né? Então, assim... Foi mais uma questão partidária, né? Não adianta ocupar por ocupar, e às vezes, assim, é uma opinião também minha, né? Parecia, a impressão que eu tenho é que era um fantoche de alguém, né? Então, não adianta a gente ocupar por ocupar, nós temos que ocupar e estar preparados, como, por exemplo, a Bia, né? Ela contou aqui para nós que já fez vários cursos, já está atuando como uma mulher que está fiscalizando. Então, nós temos que observar esse tipo de atitude e apoiar pessoas que estejam engajadas, né? E que nos realmente nos represente, né? Porque vocês já pararam para pensar também como várias pessoas, é muito comum essa frase em roda de conversa, que política e religião não se discute, que sempre dá briga. Eu não gosto de política, política não é para mim. Gente, para mim essa frase é muito ignorante. Ignorante no sentido de você se fechar pro conhecimento, para novos horizontes, porque se você parar para pensar, a política está em tudo. A política está em tudo na nossa vida, em todas as decisões. E você gostando ou não, querendo ou não, temos eleições, temos que votar, temos que escolher os nossos representantes. Então, se você não se informar, não se envolver, né? Não saber exatamente o que está acontecendo, ficar alheio a tudo, porque não gosta, porque está decepcionado, faz alguma coisa. Toma uma atitude, te informa, te inteira, dá o teu voto para alguém que realmente te represente, porque se você não escolhe, os outros vão escolher por você, né? E aí depois não adianta reclamar. A gente vê muita gente, depois que já está lá, que todo mundo já votou, muita reclamação, muita crítica, mas e aí? Você fez o quê para mudar isso? Tem uma frase que resume mais ou menos isso, que é para o triunfo dos maus, basta que os bons se calem, né? Então, enquanto as pessoas, né, que às vezes tem aquele limite, político, meu pai sempre dizia, política é tudo mentiroso, né? Sempre, porque meu pai, como vem, né, sempre esteve envolvido na política, sabe que tem muitas coisas assim, né, que às vezes decepcionam. Meu pai é muito decepcionado politicamente. Só que o que acontece? Se você não se envolver, se pessoas boas não se envolverem, pessoas que querem fiscalizar, que estão engajadas, que querem estudar sobre os assuntos, se esse tipo de pessoa não se envolver, quem vai estar lá no poder é como eu falei no início daqui da entrevista, a política ela não existe espaço vazio. Se alguém não está ali, alguém vai preencher. Então, se uma pessoa boa não está ali, uma pessoa mal intencionada vai preencher aquele espaço. Então, nós precisamos nos envolver. E vamos torcer para que alguém que está nos assistindo hoje teve esse despertar. Que legal que elas estão falando, tem razão, é assim mesmo. Bia, uma pessoa que hoje quer começar a participar, não precisa ser como candidata, né? Mas enfim, quer ter mais voz ativa, quer mostrar suas ideias, os seus projetos aqui na nossa região, na nossa cidade, como que se começa a se envolver com política? Qual o primeiro passo que essa pessoa pode dar? Eu costumo falar que política a gente faz até dentro de casa, né? Conversando com os familiares, falando sobre política, investigando, analisando mais o currículo do candidato antes de votar, vendo quais pautas o candidato, a candidata, né? Já que a gente está falando sobre mulheres, defende. Eu acho que isso é muito importante. Como a Cissa falou, não votar só por amizade ou porque eu conheço aquele candidato, é meu amigo, né? Não votar por isso. Ter critério para votar, né? Porque a pessoa está lá nos representando, né? A gente está pagando o salário daquela pessoa. A gente não paga barato. A gente trabalha quase 5 meses só para pagar impostos. Então,
é muito importante. A gente precisa dar importância, né, pro voto. Então, pode começar dentro de casa e, a partir do momento que você descobre um candidato que você acredita, que você confia, que é bom, ajude esse candidato, né? Fale para todas as pessoas que esse candidato é bom, que você confia no candidato. As mulheres também descobriram uma mulher boa, né, que acha que tem capacidade, né, para ocupar o cargo. Apoie essa mulher, né? Ajude, né, a trabalhar para isso. Importante o apoio, É tão né? importante o apoio. Eu concordo plenamente com o exemplo que a Cissa deu aqui antes, que a gente tem o exemplo de uma mulher que ocupou um maior cargo, mais importante talvez aqui, né, na política brasileira, que deu uma desanimada, né? Uma desacreditada, foi uma decepção. Eu concordo dessa opinião. Algumas pessoas pode ser que não concordem, né? Mas eu concordo plenamente em número, gênero e grau com tudo que você falou. E eu acho que tem que se investigar no currículo e não só o currículo, né? Como essa pessoa vai vir atuar, se ela não está indo como fantoche de alguém, né? Se ela está indo já para representar as causas dela. Não vai achar alguém que te represente 100%, ninguém te representa 100%, sim, não existe, né? Até você mesmo muda de ideia de um dia para o outro. Com certeza. Mas a pessoa que você mais se identifica. E aí, só para eu não pegar tanto tempo aqui... Fica à vontade, Bia. O que eu tinha falado, eu vi, a Cissa também falou ali, que eu acho muito importante, é que alguns temas... as mulheres, elas conseguem decidir e sentir por elas mesmas, né? Então, eu até estava estudando sobre alguns temas nessa semana, que é o feminicídio, a violência doméstica. Então, são temas que é muito importante que tenham mais mulheres lá para votar, para trabalhar a respeito disso. Isso são pautas que, se tu analisar os números, né? Você fica assustado. Esses assuntos têm que ser tratados com mais rigor pelos nossos legisladores, exatamente, né? De uma vez por todas tem que ser mudado alguma coisa na nossa legislação para realmente punir de maneira exemplar, principalmente essa questão da violência doméstica. A gente vê que a questão da Lei Maria da Penha já foi uma evolução gigantesca, né? Mas ainda assim tem muita coisa para evoluir, para melhorar, né, Cissa? Eu acho que se tivessem mais mulheres as coisas mudariam, tá? Porque sempre quando me falam assim, perguntam, por que mulher na política? Eu, por ser da área da saúde, né, por esse conhecimento da saúde, a gente sabe que o homem e a mulher biologicamente e instintivamente são diferentes, né? A mulher, ela é mais cuidadora, ela é mais amorosa, ela tem um olhar diferente para as coisas, né? Não que o homem não seja. O homem, ele já tem aquele olhar mais prático, né? E quando você vai tomar a decisão sobre alguma lei, que medida vai ser tomada, o homem, ele vai ter esse olhar mais prático, instintivamente. E a mulher, ela vai ter aquele olhar mais amoroso. Então, por exemplo, quando envolve causas como esta, ou como áreas da saúde, às vezes o homem, não, dessa maneira é mais econômica, dessa maneira é mais prática, nós vamos atender mais pessoas. Só que a mulher vai olhar o quê? Tá, mas essas pessoas vão estar sendo bem atendidas? Que nem às sempre vezes é sobre dinheiro, né? Justamente, sobre economia. Às vezes você vai estar envolvendo pessoas, então tem sentimentos, né, que só a mulher sabe o que é, como o feminicídio, né? E tem também causas como da área da saúde, que às vezes a mulher ela vai ter esse outro olhar. Então, como a nossa sociedade, ela não é mais homem do que mulher, né? Ela geralmente é ali pertinho dos 50-50, eu creio que nós teríamos mais representatividade, se fosse mais ou menos isso a quantidade de vereadores ou de deputados, né? E seria representado melhor, né? Vamos combinar. A mulher, olha, é foda. Né? Verdade. Porque, olha, a gente trabalha, a gente é mãe, a gente cuida da casa, a gente é esposa, a gente tem que estar bonita, a gente tem que malhar, a gente tem que estar na moda. Eu digo isso, a gente tem que estar porque a sociedade vem impondo tudo isso, né? Sim. Na medida de que a mulher ela vem se colocando até no mercado de trabalho com cargos de representatividade, de chefia, de liderança, não é só o trabalho, como na maioria das vezes acontece na vida dos homens. A mulher ainda carrega todo esse outro fardo, que não é fardo, mas que são
nossas responsabilidades da casa, do filho, do marido, do trabalho, de amizade, de tudo. E ainda tem que entender de moda, de maquiagem e de cabelo, para andar bem vestida, né? Olha, A conta da casa. não é Até um verdade. exemplo bom que eu gosto de citar, né? Que a pandemia, que não faz tanto tempo, né? Não acabou a pandemia, mas a gente ainda tem casos de Covid, claro que controlados. Mas se a gente pegar os 5 países que tiveram melhor desempenho, né? 3 são administrados por mulheres. E o primeiro, que foi a Nova Zelândia, é administrado por uma mulher. Bacana, não sabia. Então, é muito importante a gente ver isso. E os outros 2 que não são administrados por mulheres fazem parte do Reino Unido. Então, tem a Rainha Elizabeth ali também junto, que não atua tanto, mas está ali por trás. Então, as mulheres vêm demonstrando que elas são capazes, né? Então, a gente tem que votar em mulher, não só por ser mulher, mas votar em mulher que seja capacitada realmente. Porque já tem muita mulher mostrando que é possível e que está fazendo um bom trabalho, né? E como é, né? E essa questão da pandemia, meninas, o que vocês acham que a nossa primeira campanha política, a nossa primeira eleição depois da pandemia, a pandemia, na opinião de vocês, também veio de uma certa forma modificando e amadurecendo as ideias em relação à política? Então, Eu não vi muita diferença, tá? Sinceramente, a gente até acha que o mundo ia mudar, as pessoas iam ser mais amorosas, mais compreensivas, e a impressão que eu tive é que Parece que o pessoal já esqueceu, né? parece que esqueceu tudo que passou. Olha, sinceramente, assim, eu não vi grande mudança na população de modo geral. Parece que não aprenderam a lição que era para ter aprendido. eu vou falar que eu criei uma certa expectativa quando estava passando a pandemia realmente, de que fosse haver essa mudança, houvesse uma mudança de olhar, de atitude das pessoas, que as pessoas começassem a repensar, né, as atitudes e tudo mais. E isso não tem acontecido. Parece que passou, acabou, pronto, voltamos à nossa vida normal. A pandemia acabou. A gente ainda está com os reflexos econômicos aí, né, da pandemia, né, com certeza. E com certeza isso também interfere na política, em vários fatores. Poderia ficar aqui falando um tempão. Mas onde eu gostaria que tivesse interferido, não interferiu. As eleições desse ano, né, serão como as eleições antes da pandemia. A gente teve uma eleição ali no período de pandemia, né, que foi praticamente digital, né, foi trabalhado muito em digital, mas agora voltou ao normal, já se normalizou. Mas o que eu quis dizer foi que nós passamos esse período pesado da pandemia e fazia-se reflexões mais profundas de realmente de que as famílias tivessem amadurecido, de ter ficado um tempo em casa, de essa questão do mundo digital, e agora estaríamos numa nova era, numa nova evolução, preparados para fazer tudo de forma diferente. E a gente está aqui combinando, estou concordando com elas que realmente parece que... A gente queria dar uma resposta diferente, né, Bia? Gostaria muito de dar uma resposta diferente, As mas... pessoas evoluíram, agora elas não vendem mais seus votos, mas não... Isso, essa questão do voto gente. é complicado, né, gente? É muito decepcionante, às vezes, pensar isso. Que pessoas votam por indicação ou que trocam seu voto por dinheiro. Acho que quando o brasileiro aprender o real e o fiel poder que tem nas mãos, né, de fazer a sua escolha realmente com representação, né, de conhecer quem que ela está votando, quem que ela está depositando voto lá na urna, de concordar com a ideia dessas pessoas e de novo, né, trazer o voto para candidatos da nossa região, da nossa cidade. Isso é muito importante, né? É que falta educação política também, né? Então, eu acho até uma forma de ajudar, como eu tinha se perguntado antes, Débora, é quem já tem um pouco mais de instrução, disseminar essa educação política. Falta educação política, a gente precisa saber que eu vou vender o meu voto, mas depois eu posso pensar que eu vou pagar mais impostos, né? Eu vou estar trabalhando 5 meses para pagar impostos, eu preciso pensar talvez em alguém que reduza meus impostos e entregue serviços de qualidade, saúde, educação, segurança. Hoje a gente não tem saúde, educação, segurança de qualidade. E o Brasil é um dos países que tem a carga tributária mais alta do mundo. E a gente não tem o retorno disso. A conta chega, né? A conta chega. De uma forma ou de outra, a conta vai chegar,
Então, E só tem quem compre, porque tem quem venda. Se a pessoa não vender, os políticos que têm o hábito de comprar votos não vão se eleger. Exato. Então, o pessoal precisa ter consciência disso, né? E eu, assim, como assessora de vereador, às vezes eu me decepciono porque o meu vereador foi um vereador, assim, que teve uma campanha, eu posso dizer isso porque eu acompanhei, né? Eu estive ao lado dele durante a campanha e foi uma campanha limpa, foi uma campanha livre de compra de votos. Ele não trabalhou com isso, né? O seu Luiz da Farmácia é um senhor que sempre trabalhou a vida toda de maneira gratuita, orientando as pessoas. Não seria agora para se eleger que ele ia se sujar, né? Então, e eu vejo que durante agora o mandato dele, muitas pessoas às vezes procuram ele com intuitos pessoais. É muito difícil a pessoa procurar um vereador assim, ó, com um projeto bom. Não, eu tenho um projeto lá para tal bairro, eu tenho um projeto que envolva outras pessoas. Geralmente a pessoa procura um vereador para próprio benefício. Sim, para pedir alguma coisa, para pedir alguma coisa para si, não é nem para os outros, né? Mas é porque às vezes as pessoas estão desacreditadas. Elas acham que o vereador é muito ocupado, que não vai dar espaço, que não vai ouvir. E na verdade não, né? Na verdade, às vezes os vereadores estão ali querendo uma boa ideia, querendo um novo projeto bom para que ele possa trabalhar, para que ele possa colocar em prática. E as pessoas não apresentam justamente por desacreditar nesse trabalho que vai ter oportunidade, que vai ter espaço, e é importante tu falares isso. Então já deixo o recado que se alguém tem algum projeto importante para a cidade de Araranguá, pode procurar, né, o seu Luiz da Farmácia ou qualquer outro vereador, todos eles estão bem receptivos a projetos, né, para a melhoria da nossa cidade. Então... E como a Bia falou, 74 dias, né, para as nossas... 74, Bia? Para as nossas eleições. Eleições estaduais, né? Vamos eleger o nosso governador de Santa Catarina. O que vocês estão achando? Qual é o panorama que vocês estão vendo e perspectivas? Então, a minha visão, né, o que vem acontecendo? Eu costumo analisar muito dados, né, até por ser formada na área. Tá vindo muito dinheiro para a nossa região, como nunca veio antes, então a gente está batendo recorde de investimento em educação, em saúde, mas para mim isso se deve muito também ao recorde de arrecadação devido à inflação, então aumenta a inflação, aumenta a arrecadação do Estado. Então veio muito dinheiro para cá, para as prefeituras, ano pré-eleitoral, só que para mim recorde de investimento não comprova qualidade de serviços. Então, está tendo recorde de investimentos, mas... O dinheiro tem que ser bem empregado, né, Tem que ser bem empregado, porque hoje, se fores analisar, a maioria das pessoas não sabe e não tem noção disso. Se gasta mais com ineficiência governamental do que com corrupção. Então, a gente perde mais dinheiro com ineficiência do que com corrupção. Isso é um absurdo. Então, eu gosto de ver na prática o que está sendo feito, porque eu tenho visitado escolas, né, e algumas... Tá vindo dinheiro, ok, mas eu gosto de ver o resultado na prática, né? Tem escolas caindo aos pedaços, mesmo com recorde de investimento, então... É muita rua asfaltada, mas é escola que não tem material, escola que chove dentro, escola que o refeitório é aberto. Até o nosso vereador Mirim, que o seu Luiz é afilhado do seu Luiz ali, né? A Câmara está com esse projeto, o vereador Mirim, ele estava nos questionando, é uma escola estadual e ele queria fazer essa indicação, mas como é estadual, a gente vai fazer um requerimento para o governador do estado, né? E uma das reivindicações dele é essa, que o refeitório é aberto, então dia de chuva eles fazem um lanche e se molham todo. E tem goteira dentro da sala de aula, não tem materiais de informática... Na saúde, por exemplo, está faltando leitos de UTI para crianças recém-nascidas. Então, como é que está batendo recorde de investimento em saúde, em educação, e a gente está em situações de calamidade? Às vezes falta até competência, né, de quem está na ponta da linha, saber projetar e traçar um plano realmente eficaz para esses investimentos. Que esses sejam os reais interesses, né, gente? Porque a gente sabe que, às vezes... Muitas vezes, infelizmente, esses interesses acabam se desvirtuando do que realmente é o foco, do que realmente precisa e onde acaba realmente faltando
para quem está na ponta da linha, para nós, né? Para a saúde, para a educação. E a gente sabe que isso é a base de tudo, né? Com certeza. E assim, mais uma vez eu falo, as pessoas, elas têm medo de cobrar, têm medo de fiscalizar, né? Elas acham que o vereador, que o deputado, ele está talvez acima. Mas não, ele está recebendo salário dos nossos impostos. Mais uma vez, funcionário nosso. ele é nosso funcionário. A gente tem que estar lá cobrando, a gente tem que estar lá fiscalizando. Eu sei que a maioria das pessoas estão trabalhando, não tem tempo, mas assim, para dar uma olhadinha, fiscalizar, é importante. O caso do vereador Mirim, né, que falou também que bem viu legal as escolas, esse projeto, né? bem muito legal o Um tema projeto. que eu quero trazer aqui para o programa para a gente poder contar, até eu mesmo não sabia, contar para nossa comunidade o que está acontecendo aqui dos nossos vereadores mirins. Bacana, E eu fiquei bem feliz que tem várias vereadoras, tá? Eleitas, então... Vereadorinhas. Quem sabe essa nova geração, né? Que legal. A mulherada assim tá mais corajosa, né? a nova geração tá mais corajosa. É assim que se começa. E foram eleitos na própria escola, né? Foram eleitos na própria escola. Então já por são escola. Ali, Já simula, né, uma eleição. Eles vão fazer indicações ao prefeito, vai ser encaminhado ao prefeito, né? E anteprojetos também, requerimentos, como eu falei, né? E aí o requerimento que não, como eles não podem enviar ao governo do estado, né? Quem acaba enviando é o vereador, que é o padrinho deles, né? Não, eu vi hoje. Bem legal o projeto. Eu vi hoje um stories que mostrava ali, acho que foi até no teu Instagram, Cissa, eles ali, cada um sentadinho na sua cadeira. Que legal, que bem bonitinho. legal. E o mais legal é que esse projeto, ele vai ser, as reivindicações dos jovens não é só uma brincadeira, elas vão ser levadas adiante. Então isso é muito legal, né? Porque o jovem já vai ter, o vereador jovem já vai ter voz, né? Ali no caso são crianças que já estão crescendo, envolvidas na política e dando atenção e sabendo o que é realmente importante, né? Que não é aquilo ali, não é uma brincadeira. Realmente já vai despertando em si. Primeiro essa coisa, eu acho, de se expressar, de falar em público, de colocar a sua ideia para outros coleguinhas, para outros amiguinhos, e assim devem ter feito para terem sido eleitos e estarem ali, né? Então, e eles vão entender a importante. importância da política, né? Que é na política que as coisas são feitas, que as coisas são resolvidas, né? Então, dali, eles já vão levar para o próprio colégio, já vão mostrar, já vão servir como exemplo, né? Que como vereadores mirins, eles já conseguiram fazer benfeitorias, né? Para o bairro, para o colégio. Geralmente, como cada um está representando o colégio, então, geralmente, as indicações são para o seu bairro, para o seu colégio, né? Até ontem teve uma menina que apresentou um anteprojeto bem legal. Cada um tem que puxar a sardinha para a sua comunidade, porque é assim, cada bairro, cada localidade tem que ter ali os seus representantes que puxem, né? Cada um puxando de forma adequada e que esse projeto seja bem empregado para a sua região, né? Já pensou se cada região fosse bem atendida e bem representada? E eu achei legal que ontem teve uma menina que ela apresentou um anteprojeto que envolvia a cidade toda, assim. Então, eu achei muito legal, assim, que ela já está pensando adiante, né? Legal. Todo mundo pensando, assim, no próprio bairro e ela já foi adiante, ela já quer fazer algo maior. Então, meninas, está acabando aqui nosso tempo rapidamente. Nossas eleições presidenciais. O que tu achas, Bia? Então, nós temos uma terceira via pelo partido, né? Está muito bipolarizado, né? Então, a gente está esperando, está chegando cada vez mais perto para ver como é que está o cenário, né? Eu sou de um partido de direita, né? Então, eu não queria usar a palavra abomino, né? Mas não queria que voltasse para a esquerda, né? Então, eu tenho esperança na terceira via, a gente ainda está tentando, mas vamos esperar para ver o que acontece aqui nos próximos dias, né? Porque agora são questões de dias, realmente. Sim. E tu, Cissa? Eu acho que todo mundo tem que pensar, escolher, né, um presidente que represente melhor as suas ideias, as suas bandeiras, os seus ideais, né? E como a Bia falou, se você tem alguma área que você abomina, não vote naquele candidato, né? Tente votar em pessoas que representem você melhor. Claro que, como a Bia tinha falado no início, você nunca vai encontrar um candidato a presidente que seja perfeito. Mas você tem que ver o que ele defende que mais se aproxima do que você defende, né? E eu, como de direita, também espero que algum candidato de direita continue no poder. Exatamente.
Meninas, adorei. Obrigada aqui pelo nosso convite. papo. Olha, queria Muito ficar obrigada. conversando muito mais. Quando o papo é assim, inteligente, que agrega, que nos faz aqui, eu já tô com vários gatilhos aqui que eu puxei, que a gente pode desenvolver. Vai ser candidato na próxima, então. Quem sabe, né? Mais outra mulher empoderada aí, velho. Não. Ó, já saiu, vamos ver. Vamos ver ali. Eu gosto de me envolver, né? Me envolver em projetos, isso com certeza gosto de ter voz, de estar levando boas ideias para frente. Isso com certeza vocês também podem contar comigo. Obrigada, tá? Obrigada. Muito importante, obrigada. Pessoal de casa, você já sabe, pode contribuir com as nossas próximas pautas, sugerindo. Temos aí um ano eleitoral, mais alguns dias para a eleição. Quero trazer esse tema política de volta aqui e conto com vocês. Tchau, tchau, boa noite.